Estamos iniciando mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. E tenho hoje comigo o professor Emerson Malheiro. Professor Malheiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação contar contigo por aqui. Professor Malheiro, nós havíamos conversado anteriormente e nesses primeiros momentos do podcast nós sempre gostamos de ouvir um pouco sobre a sua trajetória, como que você iniciou os estudos, como que você partiu para a área do direito, enfim. Fale um pouco para nós sobre a sua trajetória acadêmica. Olá, estimado amigo professor Fábio Franco, alunos, professores. É uma satisfação ter sido convidado para o Direito FMU Talks. Falando um pouco sobre mim, eu sou professor das FMU, advogado, sou pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, doutor e mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-graduado com título de especialista em Direito Penal e em Direito da Comunicação Digital pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduado em Direitos Humanos e Ressocialização pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, em Marketing pela Universidade Paulista e graduando em Filosofia pela USP. O meu desejo pelo direito despertou quando eu trabalhava na área de marketing. Inicialmente, eu me formei em marketing, graduando pela Universidade Paulista, e trabalhando em uma empresa distribuidora de autopeças, eu tinha que criar o sistema de atendimento ao consumidor. E com isso, tive um primeiro contato com o direito. E eu fiquei verdadeiramente apaixonado por aquilo. E na época, eu procurei uma pós-graduação que não apresentava as facilidades de hoje, pois o curso tinha 2 anos de duração e exigia conhecimentos preliminares de direito que eu não tinha. Eu tinha estudado exclusivamente para montar o sistema de atendimento ao consumidor daquela empresa. E então, como o curso tinha 2 anos, eu falei, eu vou fazer 5 anos e vou me tornar advogado. Então, ingressei nas Faculdades Metropolitanas Unidas em 1998. E ali, já no primeiro semestre, o curso era anual, despertou-me o desejo de ser professor. O que os docentes faziam em sala de aula nas FMU era algo que verdadeiramente me encantava. E então, eu fui perguntar para os professores da minha época o que eu poderia fazer para me tornar professor das FMU, pois eu queria começar no lugar em que eu iria me formar. E os professores disseram que a faculdade valorizava muito o bom aluno e que um caminho a seguir seria ter um bom desempenho nas avaliações e nas atividades do curso. Naquela época, o diretório acadêmico tinha um ranking dos melhores alunos, concedendo medalhas aos melhores da turma. E esse ranking era disponibilizado pela própria FMU. Então, lá no meu primeiro ano do curso, eu devo ter ficado no ranking em 96, 97, 98, porque a minha turma tinha 150 alunos. Aí, para o segundo ano, eu coloquei um desafio. Eu pensei comigo, eu quero estar entre os 10 melhores da minha turma como uma meta a ser alcançada para que o meu objetivo seja cumprido ao final do curso. E eu estudei com afinco, com disposição, e no final do segundo ano, estava lá entre os 10 melhores da minha turma, não para ser melhor do que quem quer que seja, mas para alcançar o meu objetivo ao término da graduação. Mas estava ainda longe das medalhas. No segundo ano, eu coloquei uma meta um pouco mais difícil, ficar entre os 5 melhores da minha turma. E mais uma vez, estudei com afinco, com disposição, e no final do segundo ano, estava lá eu entre os 5 melhores da turma. No terceiro ano, eu disse, ora, estou entre os 5 melhores agora, vamos ver se eu consigo estar entre os 3 primeiros e entrar no ranking das medalhas. E sim,
ao final do terceiro ano, consegui alcançar mais uma meta. E no quarto ano, me sobrou a seguinte difícil meta a ser alcançada: ser o primeiro aluno da minha turma. Dessa vez, eu estudei como nunca, aprendi outras técnicas de estudo e estava lá no primeiro lugar. No quinto e último ano, me faltava só ser o primeiro de todas as turmas. Mas isso era muito difícil, se não impossível, porque eu deveria ter sido um estudante diferenciado desde o primeiro semestre. Isso não aconteceu, eu só fui descobrir depois. Então, eram 700 alunos a se formarem naquele ano e eu queria ficar pelo menos entre os 10 primeiros. Mais uma vez, eu me esforcei como nunca antes e cheguei em 9º lugar. Cumpri a minha meta de estar entre os 10. Conversei com o coordenador do curso de Direito da época, que era o professor Marco Antônio de Barros, e então me orientou a fazer um curso de pós-graduação lato sensu lá nas FMU. E eu fiz em Direito Penal, com 6 meses de curso, apresentei o meu currículo ao coordenador e ele me disse: para ser professor aqui você tem que passar por uma banca. E era uma banca com 6 professores, designada para outra data. Eu estudei bastante no direito penal. A minha aula era sobre erro de tipo e erro de proibição. E com outros candidatos expus a minha aula de 15 minutos e me submeti às perguntas dos professores. Ora, creio que os professores, naquele momento, talvez estivessem um pouco distraídos, porque eu comecei nas FMU em agosto de 2003, fui aprovado, portanto, na seleção, e estou há 18 anos com muita satisfação, muita alegria na graduação, e hoje também como professor permanente do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas. Na graduação, sob a coordenação estupenda do professor Fábio Franco. E nunca parando de estudar, né, professor Malheiro? Eu, ouvindo a sua trajetória, ouvindo o seu currículo, nós vemos que você fez 2 graduações, está completando a terceira, pós-graduação tanto em nível de especialização quanto em nível estrito sensu. Isso é muito importante para o profissional do direito, para todos os profissionais de um modo geral, mas especialmente para o profissional do direito que nunca pare de estudar. Eu gostaria de ouvi-lo dessa trajetória acadêmica de 18 anos na docência, se você teve algum episódio curioso, alguma situação inusitada em sala de aula ou mesmo fora dela. Tenho, sem dúvida. E eu preciso dizer que o estudo é indispensável para um professor e para um profissional do direito. Nunca podemos parar, sempre devemos nos atualizar e conhecer também diversos ramos correlatos, que são importantes. No meu caso, escolhi atualmente a filosofia, porque ajuda bastante no desenvolvimento e no conhecimento do direito. Nesses 18 anos foram vários fatos bastante peculiares, mas tem um que desejo contar porque gosto muito de ter um envolvimento acadêmico positivo com os alunos. E para isso, na atual sociedade da informação, além da presença em sala de aula, sempre disponibilizo as minhas redes sociais. O Instagram, o YouTube, o Telegram, inclusive convido a todos que estão acompanhando para me seguirem, para me acompanharem. Emerson Malheiro é sempre o canal utilizado. E, normalmente, eu costumo postar no Instagram, em especial, algumas fotos com situações peculiares com os alunos, por vezes autografando uma obra que tem escrito, por vezes trazendo imagens da sala de aula em um dia corriqueiro, e no dia de prova não é diferente. No dia de prova eu também tiro uma foto com todos os meus alunos. Mas eu tiro essa foto em um momento de descontração, em que eles estão fazendo a prova. Depois que eu tiro, claro, eu aviso e peço consentimento de todos eles. Se alguém tiver alguma objeção, levante o braço, para
não colocar essa foto à disposição na internet. E os alunos normalmente gostam bastante, nunca foi feita nenhuma objeção nesse sentido. Em um certo dia, aplicando uma das provas, eu fui lá, fiz uma selfie com todos os alunos, enquanto eles estavam distraídos, fazendo a prova, e postei, com a autorização deles, como sempre. E não é que acabaram comentando na própria foto que no fundo da sala havia duas pessoas conversando e fazendo anotações nas respectivas provas? Então, eles estavam verdadeiramente consultando na minha prova, em que não era possível a consulta. Claro que a foto depois foi retirada, mas foi ali um flagrante que eu não consegui dar, mas que os fiscais das redes sociais apontaram os alunos que estavam ali colando durante a prova. Pegaram a cola na foto. Pegaram a cola na foto, foi isso que aconteceu. Legal. Professor Malheiro, então partindo aqui para o nosso tema técnico de hoje, nós notamos que em sua trajetória a sua especialização abrangeu temas de direito penal, temas de direito internacional e temas ligados, sobretudo, aos direitos humanos. Então, na sua visão, como nós podemos definir o que são os direitos humanos? Professor Fábio Franco, a perspectiva dos direitos humanos pode ser orientada por 3 diferentes pontos de vista. Então, são óticas diversas para o mesmo assunto. Quando falamos em direitos humanos, podemos nos orientar por cada uma dessas visões. A primeira traz os direitos do homem. O que são os direitos do homem? Os direitos do homem são aqueles interesses que são conexos, que são ligados com o direito natural, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de dar a cada um o que lhe é devido. Sob uma segunda ótica, podemos falar nos direitos humanos em sentido estrito, em sentido específico, em que aqueles interesses conexos ligados ao direito natural agora foram devidamente positivados em tratados e convenções internacionais. E, por fim, mas não mais importante, podemos enxergar os direitos humanos na ótica dos direitos fundamentais, em que aqueles tratados internacionais de direitos humanos foram devidamente incorporados ao ordenamento jurídico de um Estado. No caso do Brasil, não basta assinar um tratado internacional de direitos humanos. É indispensável ratificá-lo, para que ele seja devidamente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. E então, como o Brasil possui um posicionamento dualista, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos incorporado ao cenário jurídico brasileiro pode ter a equivalência ou de emenda constitucional ou de norma supralegal. Legal, professor Malheiro. E no caso aqui, no que diz respeito ao tema, o que significa a proibição do regresso, a proibição do retrocesso? Professor Fábio Franco, a proibição do regresso ou vedação do retrocesso é uma das características dos direitos humanos que ganha enorme relevo na atualidade. Por quê? O que aduz a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso? Uma vez concedido, reconhecido um interesse fundamental pelo Estado, ele não poderá retroceder, diminuir a sua proteção aos direitos humanos em relação ao estágio em que essa tutela se encontra. Como podemos entender isso com um exemplo prático e bem polêmico? Quando falamos na Constituição Federal Brasileira, na aplicação da pena de morte,
Todos nós sabemos que no Brasil a pena de morte é proibida, salvo no caso de guerra declarada. Poderia uma emenda constitucional estabelecer a pena de morte como regra no Brasil? Sabemos que não, isso não é possível, em especial porque haveria uma afronta à característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Mas aí surge a polêmica, que antes distanciava os constitucionalistas dos humanistas e hoje os aproxima. Uma nova Constituição Federal pode estabelecer a pena de morte como regra no Brasil? Anteriormente, na doutrina, afirmava-se categoricamente que não, pois o poder constituinte originário é ilimitado, não possui restrições. Hoje, a abordagem é outra. Não obstante se considere que o poder constituinte originário é ilimitado, ele é ilimitado juridicamente, mas não principiologicamente. O que isso significa? Significa afirmar que a nova Constituição não se prende à legislação anterior, mas pode se vincular a princípios inerentes aos direitos humanos. Para quem tem dificuldade para compreender o que acabei de dizer, pense o seguinte: será que uma nova Constituição Federal pode estabelecer a escravidão no seu texto? Sabemos que isso não é possível. Outros exemplos também podem ser dados, como a prisão perpétua e outros importantes direitos. Essa proibição do regresso, ela se aplicaria também a direitos sociais? Qual a sua visão a respeito disso? No que é pertinente aos direitos sociais, precisamos verificar a sua abrangência de acordo com a visão principiológica do Estado. Então, temos direitos que são garantidos e que refletem os direitos humanos. Um ótimo exemplo que tenho aqui, posso trazer na esfera trabalhista a hipótese da dispensa sem justa causa da mulher grávida. Todos nós sabemos que ela não é possível. É uma garantia da mulher grávida que ela não seja dispensada do seu labor. Anteriormente, a nossa legislação permitia a dispensa da mulher grávida sem justa causa. Então, se, por exemplo, temos aí um direito social, uma nova Constituição, estabelecer a dispensa da mulher grávida sem justa causa do seu labor, não será possível a admissão, por frontal colisão com a característica dos direitos humanos da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Ok, professor Malheiro, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Direito FMU Talks. Nos acompanhem, seguiremos com essa conversa em um novo episódio. Muito obrigado.